Bem, não me importo se você é de esquerda ou de direita ou é virado do avesso. Eu só peço que você preste muita atenção nesse vídeo. Eu sou o Cássio Trachá e esse é o quadro É Surreal Brasil. Bem, ontem o presidente do Senado colocou em votação mais uma pauta bomba. Prestem atenção nessa manchete. Pauta bomba. Senado aprova aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Articulada por Davi Alcolumbre, presidente do Senado, PEC fixa idades mínimas de 57 anos, mulheres, e 60 para homens. Governo estima impacto de 27 bilhões em 10 anos. E agora você deve estar se perguntando, mas por que isso é uma PEC bomba? Se é uma coisa para beneficiar aí esses profissionais, né, esses agentes comunitários de saúde, né, é uma coisa para beneficiar o trabalhador. Recentemente não, vamos botar aí nos últimos meses, né? O Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, eles vêm aprovando, né, pautas que aumentam o gasto do governo, ao mesmo tempo que eles vão aprovando outras pautas que retiram recursos do governo. Você quer ver um exemplo? Mês passado, a Câmara dos Deputados, né, aprovou uma PEC do bispo, né, Marcelo Crivella, que isenta ainda mais as igrejas de impostos. Tipo, igreja hoje no Brasil quase já não paga nenhum imposto. Só que agora é praticamente que eles não vão pagar nada mesmo. Porque com essa pauta do Marcelo Crivella, né, igreja agora que comprar carro, jatinho, imóveis, microfone, instrumentos musicais, qualquer coisa que a igreja comprar, ela não vai pagar impostos. Ela vai ser completamente livre de impostos. Até mesmo se ela contratar um serviço. Ela não vai pagar imposto em cima daquele serviço que ela contrata. E isso vai gerar um rombo monstruoso. Monstruoso. Só para você ter noção, só com essa pauta que foi aprovada da isenção das igrejas, né, é um volume de dinheiro maior do que o governo gasta com as universidades públicas nesse país. Nós estamos falando de um país que a cada hora se abre uma igreja e meia. Uma igreja e meia nova por hora. Isso é surreal, isso é surreal. Aí, essa semana nós tivemos diversos portais de notícias publicando a seguinte manchete. Governo Lula não cumpre metas de saúde e do novo PAC em 2025, diz TCU. Aí você vai ler a matéria, eles estão falando ali aonde que teve, né, a redução, aonde o governo falhou, aquela coisa toda. E lá embaixo, lá no rodapé, né, eles listam, né, as causas para esse baixo desempenho do governo. E a principal causa são as emendas parlamentares. Tá aqui, ó. Dependência crescente de emendas parlamentares que reduz a previsibilidade da programação e altera a aderência entre planejamento e execução, indicando dependência relevante dessas fontes. Para quem não sabe, as emendas parlamentares hoje são 61 bilhões. Isso corresponde a 1/4 do orçamento da União, do dinheiro que o governo tem para gastar, né? E esse valor, entre 2026 até 2027, pode aumentar 21,6%. Ou seja, o Congresso vai abocanhar ainda mais o orçamento da União. E nós estamos vendo, frequentemente, né, o que vem acontecendo com essas emendas. O desvio, o roubo, sabe? O dinheiro utilizado de forma incorreta. Hoje, nós temos pessoas que não estão mais num cargo de deputado, senador, né, decidindo para onde vão as emendas. E isso é surreal, é surreal. Todos os dias tem um caso de corrupção envolvendo as emendas parlamentares. Ontem eu estava assistindo a primeira edição do ICL Notícias, né, e eles estavam falando exatamente sobre as emendas parlamentares, sobre o orçamento secreto. E eu vi uma fala da jornalista Heloísa Vilela, né, que é uma excelente profissional, por sinal, que retrata muito bem a indignação de todos nós que acompanhamos de perto a política e vemos o que vem acontecendo com essas emendas. E eu gostaria de trazer aqui para vocês esse trecho e um outro trecho também com a participação do deputado federal Pastor Henrique Vieira, do PSOL. Mas primeiro vamos ver o trecho da fala da Heloísa, que eu acho que assim, é muito importante.
Mas como eu estava dizendo ontem no N2, a gente vê o Eduardo Cunha no Congresso com mais frequência do que o Aécio Neves. E tá sempre lá. Agora, além disso, a página 14 da decisão do ministro Flávio Dino mostra claramente como ele está disputando com o Nicolas Ferreira a autoria de emenda. Então, se chega num município um dinheiro que corre o risco do Nicolas Ferreira colocar o nome dele, o Eduardo Cunha vai lá, liga para a funcionária da Câmara dos Deputados, que já era a operadora do esquema do Arthur Lira, a Tuca, e diz pra ela, não, tira do município de Manhuaçu, porque o Nicolas tá ganhando crédito aí desse dinheiro e bota no município tal. É nesse nível. Então, assim, é uma coisa tão crua da falta de qualquer objetivo republicano com esse dinheiro. A gente viu uma matéria ontem no Estadão que mostrava como o governo... Avaliação das contas do governo do ano passado. O governo não cumpriu metas disso, daquilo outro. Aí lá no 10º parágrafo, deputado, a matéria dizia, um dos motivos é por causa das emendas, porque o governo não consegue mandar os recursos para os programas que precisam ser complementados, porque as emendas são decididas pelos deputados para mandar para qualquer lugar. Como que a gente faz política pública nesse país? Como que a gente acaba com o problema do saneamento básico? Como que a gente tira a população das piores condições de vida que ela já não tinha que estar vivendo porque tem dinheiro para tirar? Realmente é insuportável. E essa indignação, né, da Heloísa, eu acho que é a indignação de todo mundo, sabe? Porque é surreal. A gente vê tanto dinheiro simplesmente evaporando, enquanto o país precisa de tantos investimentos, sabe? Um país que é extremamente rico como o Brasil, que hoje a população deveria estar vivendo uma situação muito melhor do que vive hoje. Mas graças a esse Congresso, sabe, esse câncer que vem corroendo a nossa nação, o Brasil não consegue se desenvolver. Não consegue se desenvolver. Vocês viram que a Heloísa citou o Cunha. Só que o Cunha, ele não tem mais mandato. E por que esse cara que não tem mandato tá lá articulando emendas, decidindo para quem vai, para onde vai? Por quê? Por que o presidente do PL, que também não tem nenhum mandato, decide isso? Assim, gente, é um absurdo sem tamanho. Mas agora, prestem bem atenção no que diz o deputado pastor Henrique Vieira do PSOL. Você veja que a própria Tuca, que já tinha sido alvo de busca e apreensão no fim do ano passado, continua operando o sistema, continua fazendo isso. A gente viu de perto nesse documentário que a gente fez sobre orçamento secreto o quanto que ele mata. Por falta de condições de higiene, por assassinato também, deputado. Teve gente assassinada porque ia contar o que sabia a respeito de orçamento, desvio de dinheiro. Então, assim, máfia. E eu só fico com eco na minha cabeça do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo, mas é o deputado que conhece lá na ponta o município, por isso ele é que tem que... Por favor, desmonta esse argumento para mim agora, deputado. Desmonto completamente. Primeiro, porque o orçamento público ele precisa ser executado com uma visão panorâmica. Veja, mesmo que eu conheça mais a realidade do meu município, nós estamos falando de Brasil. Na hora de aplicar o recurso público, se você pulveriza, cada um pensando na sua localidade, você perde a capacidade de olhar globalmente, panoramicamente, os desafios do país. Então esse argumento, ele é equivocado, porque por mais que o deputado conheça o território, quando a gente pensa em governo federal, você precisa pensar globalmente, panoramicamente, inclusive considerando as desigualdades regionais do nosso país. Mas tem um segundo argumento, Lu, que isso cai assim, de imediato. Sabe o que as investigações estão demonstrando? Que muitos parlamentares indicam recurso público para estado que ele não está, para território que ele não está. Então acaba esse argumento. Sabe por quê? Porque, na verdade, tem algumas lideranças ali. Esse é o ponto. Que elas é que estão controlando o recurso. Então tem muitos recursos, por exemplo, para Paraíba, que é o estado do Hugo Mota, e recursos indicados por parlamentares que não são de lá. Então não tem nada a ver com eu conheço o território, eu conheço a demanda local e vou destinar adequadamente. Tem a ver com acordos de cúpula em que líderes partidários usam outros parlamentares mobilizando recurso para sua base. Não tem a ver com o problema real do povo. Tem a ver com controle de território para garantir poder, voto e reeleição. Isso sim. Agora, se você quer moralizar o sistema, se você quer dar transparência ao sistema, se você quer controlar o montante e realmente estabelecer mecanismos de rastreio do dinheiro, isso é uma coisa. Mas do jeito que está errado, o valor é absurdo, os mecanismos de fiscalização são absolutamente frágeis, e eu concordo com o que a Elô falou, isso vai ganhando características mafiosas.
porque quando você começa a denunciar, quando você começa a demonstrar os esquemas, quando você começa a agir em cima disso, eu vou dar um exemplo muito rápido. Nós temos várias medidas contra isso. Dentre elas, nós acionamos o STF pedindo investigação. Tem presunção de inocência, não tem antecipação de culpa não, sobre emendas do senador Carlos Viana para entidades ligadas à Igreja Batista da Lagoinha, numa relação ali com a galera do Banco Master. Sabia que eu estou sendo processado por ter pedido, por ter visto ali mecanismos, no mínimo estranhos, ele, presidente de uma CPMI, blindando instituições para as quais ele destina a emenda. Eu achei isso nada razoável e pedi investigação ao STF. Eu estou sendo processado por isso. E veja como tem mecanismos institucionais e também não institucionais de blindagem de esquema do orçamento público. Então, tem características até mafiosas nessa lógica. Exatamente isso. Se trata de uma máfia. Se trata de uma máfia. O PSOL é um partido pequeno na Câmara, né, dos deputados, e é um partido muito atuante no combate a essa coisa das emendas parlamentares. Então, o PSOL está toda hora acionando o STF por causa de questões envolvendo emendas. Não é à toa que já teve um projeto circulando no Congresso para impedir que partidos pequenos acionem o STF. Isso não é à toa. Não é à toa. E essa coisa das emendas não está só atingindo a esfera, né, federal, mas também a esfera estadual. Nós já temos aí assembleias, né, querendo aumentar as emendas parlamentares no Estado. Nós temos a Alerj, que está discutindo aí um aumento de 7 vezes o valor das emendas. Gente, é uma coisa completamente surreal. Ninguém sabe para onde esse dinheiro realmente vai. E quando a gente fica sabendo, a maioria das vezes causa um espanto assim monstruoso. Nós temos deputado mandando emendas para asfaltar ruas de condomínio de luxo, mandando emendas para clubes de tiro, mandando emendas para clubes de hipismo, que é aquele esporte que só gente com muita grana pratica. Assim, até quando, gente? Até quando isso vai acontecer no nosso país? Até quando? E tem um outro detalhe. Eu citei sobre, né, a pauta bomba, que vai dar aí o negócio da melhora da aposentadoria, né, para os agentes de saúde, aquela coisa toda. Só que tem um detalhe. Na nossa Constituição, diz que toda vez que o Congresso aprovar esse tipo de coisa, que vai gerar um custo ali para o governo e tal, o Congresso tem que dizer da onde vai sair esse dinheiro. Tipo, quando o governo Lula fez a proposta lá do pé de meia, ele disse, esse dinheiro vai sair de tal lugar. Então, o Congresso tem que fazer o mesmo. Só que eles não fizeram isso. Eles aprovaram sem dizer de onde vai sair o dinheiro. E aí, essa proposta vai parar na mão da presidência da República. E aí o presidente vai fazer o quê? Bem, não tá aqui de onde vai sair esse dinheiro. Então não está cumprindo a Constituição. Eu vou ter que acionar o STF. Porque isso aqui está fora da Constituição. E aí, a narrativa vai ser que o governo não quer beneficiar, sabe, os servidores da saúde. Que ele não quer beneficiar o trabalhador. Essa vai ser a justificativa, a narrativa, no caso, né? Ou o presidente pode sancionar. E aí, vai ter que tirar dinheiro da saúde, da educação, dos programas sociais. Aí a narrativa vai ser o quê? Que o governo está fazendo cortes na educação, na saúde, nos programas sociais. Vocês estão entendendo como que o nosso Congresso anda jogando o jogo político? E isso tem um intuito. Tem um intuito, que é prejudicar o governo. Prejudicar o governo. Para quem sabe, na próxima oportunidade, talvez não nessa, mas numa próxima oportunidade, né? Que o governo vai estar tão ferrado que eles consigam colocar quem eles querem lá. E aí, a festa vai ser maior ainda. Maior ainda. Essa coisa das emendas parlamentares sempre existiu. Sempre existiu. Tanto que em 1993, veio um escândalo de corrupção à tona chamado Anões do Orçamento, que era exatamente desvios de emendas. Só que na época, as emendas tinham um valor muito menor. Muito menor. E aí, cada ano que vinha, aprovava um negocinho diferente, mudava um negocinho ali, mudava um negocinho aqui, até chegar no governo Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, por não querer bater muito de frente com ninguém ali, nem nada, ele simplesmente, também para conquistar o apoio ali do Congresso, ele abriu os cofres. Entregou o orçamento nas mãos dos deputados e senadores. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo hoje.
Então, gente, nós estamos em um ano eleitoral, sabe? Não importa se você é de esquerda ou é de direita, se você odeia ou ama o PT. Vocês precisam entender a importância do voto em deputado e senador. Não só na esfera federal, no caso dos deputados, mas também na esfera estadual. É extremamente importante você conhecer bem, sabe, os seus candidatos. Não vá só por falácia, por pautas moralistas, sabe? Não vá só por isso. Porque esse dinheiro que as igrejas vão receber aí de isenção vai sair do seu bolso. Você vai sair do seu bolso. Porque para pagar o jatinho, sabe, do pastor, o carro blindado do pastor, quem tá pagando é você. É você. Porque esse dinheiro poderia estar indo para saúde, para educação, para segurança, mas não vai. Mas não vai. Vai para beneficiar pouquíssimos. Pouquíssimos. Assim, é surreal, Brasil. É surreal. Bem, mas agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, com a sua família, né? E se não é um inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho em todas as notificações, tá bom? Então tá bom. Um beijo no coração de todos, paz e luz e até o próximo vídeo. Fui!